E vamos seguir também com a análise com a Thaís Arbex na capital federal. Afinal, estamos falando aí de questões políticas, Thaís. Acompanhamos manifestação do 7 de setembro, uma manifestação a favor do governo. O presidente Jair Bolsonaro, inclusive, discursou nessa mesma avenida que vemos agora, Avenida Paulista. Depois acompanhamos manifestação no dia 12 de setembro e agora essa no dia 2 de outubro. Estamos a um ano das eleições. Essa mobilização, movimentação nas ruas, será uma constante até lá? Carol, a gente pode acreditar que sim. O que a gente pode ler dessas imagens que a gente acabou de ver aqui em Brasília, por exemplo? Mais cedo a gente já disse aqui na programação da CNN que os organizadores dos atos de hoje, que unem movimentos sindicais, sociais, partidos de esquerda e também partidos da centro-esquerda e até alguns da centro-direita, tinham bastante convicção de que muito dificilmente eles teriam um número maior de participantes do que a gente viu no 7 de setembro. As imagens que a gente assistiu aqui em Brasília, por exemplo, são um pouco ilustrativas desse quadro. A gente lembra que no 7 de setembro o presidente Jair Bolsonaro também participou do ato aqui na capital federal, fez um discurso aqui, uma manifestação que a gente viu com bastante gente. Mas o que é importante para os atos de hoje, segundo os organizadores, é justamente essa fotografia do momento, Carol. A fotografia que mostra a união de diferentes matizes ideológicas. E para tentar mostrar isso para quem está acompanhando a nossa programação, fui conversar com pessoas que estão participando, que foram convidadas a falar nos atos de hoje. Entre elas, por exemplo, a senadora Simone Tebet, que mandou uma mensagem para o ato na Avenida Paulista. Ela esteve nesse ato do dia 12 que você citou e ela me mandou, também falei com ela e ela me mandou uma declaração que exemplifica bastante o que é o objetivo da manifestação de hoje. Ela diz assim: o grito de hoje não é um ponto final, mas o início de uma caminhada que une os diferentes contra um governo que, segundo ela, quer restringir nossa liberdade e nossa democracia. É justamente a democracia e o desejo de justiça social a todos os brasileiros que une sotaques e ideologias tão diferentes. Hoje foi apenas um ponto de partida. Então, o que a gente vê nessa fala, Carol e Colombo? A gente vê que há uma intenção de unidade, de unificação, palavra de ordem de hoje. Mas a gente sabe também que há muitas diferenças. A gente sabe que no palanque de hoje há muitos pretendentes à cadeira no Palácio do Planalto em 2022. Então, essa unidade, ela não é tão simples num país como o nosso, que tem uma quantidade imensa de partidos, que a gente enxerga muitas matizes ideológicas. Então, o que a gente vê é, voltando na minha participação anterior, uma unidade em torno de uma pauta única, que hoje é a pauta da economia. Agora, essa multiplicidade, não é, Thaís, ela dispersa também, não é? Se a gente tomar como comparação as manifestações do dia 7, ali você tinha a figura do presidente da República, né, que é um líder que consegue mobilizar uma massa importante, não só participando das manifestações, como previamente convocando para essas manifestações, né? Acho que esse é um aspecto importante a ser levado em conta também, né? Claro que é, Colombo, e todos os organizadores dos atos de hoje levam isso em consideração. Aliás, ninguém minimiza os atos do dia 7 de setembro, muito pelo contrário. Todo mundo olhou para aqueles atos como atos grandes e que mostram a força do presidente Jair Bolsonaro. Não tem como não olhar para isso. E esse ingrediente ele é posto. Por isso que as lideranças mais pragmáticas, aquelas que olham com menos paixão, elas consideram que seria muito difícil reunir muito mais gente do que foram os atos de 7 de setembro. Mas elas também apostam nessa unidade, nessa tentativa de unidade para os próximos atos. Voltando um pouco na pergunta anterior, a gente deve ter, sim,
mais atos até 2022, até as eleições de 2022. Eles já planejam, os organizadores de hoje, inclusive, novas manifestações para novembro. Essa deve ser atuada e vai depender muito de como a economia caminhar, Colombo e Carol. A gente tem visto que todas as questões que chegam mais à população, elas são determinantes, como elas foram determinantes no processo de impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. São essas questões que, de fato, fazem toda a diferença para a população. Elas estão menos ligadas a questões político-partidárias, mas mais ligadas às suas questões do dia a dia, ao preço do gás, ao preço da gasolina, ao preço da comida, à questão do emprego. Então, é tudo isso que vai formando ou não um caldo para que essas manifestações possam ocorrer de forma significativa. É assim que avaliam as principais lideranças hoje.